Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e hoje vamos continuar conversando a respeito das origens do debate ambiental. Já temos um vídeo introdutório, que vai aparecer aqui nos cards, e temos um outro vídeo que estamos falando aqui, onde a gente conta a respeito do livro Os Limites do Crescimento. Um livro que foi lançado em 1972, a partir de uma encomenda que se tornou um grande sucesso e que, por isso, se tornou um marco no debate ambiental mundial. Apesar da gente também trazer várias críticas que existem à metodologia e às conclusões desse livro. Hoje nós vamos continuar 50 anos atrás no tempo. Estamos em 1972 e vamos falar a respeito da Conferência da ONU para o Meio Ambiente que ocorreu na Suécia, a Conferência de Estocolmo. Da mesma maneira que falamos a respeito do livro Limites do Crescimento, que é um marco, mas não é o primeiro livro a abordar essa temática, tinham vários outros trabalhos anteriores. Também a Conferência de 1972 não é a primeira conferência da ONU, não é a primeira ação da ONU que trata do tema. Já em 1968, a Unesco realizou a Conferência da Biosfera em Paris, onde se começou a discutir a questão ambiental e onde nós tivemos uma mudança paradigmática muito importante. Abandona-se o termo natureza e passa-se a adotar o termo meio ambiente. A ideia da natureza é uma ideia muito de um recurso natural, de algo externo aos homens, algo onde na cidade nós não temos natureza nas florestas, enquanto o meio ambiente é uma ideia que une tudo. Na cidade nós temos meio ambiente, na floresta nós temos ambiente. O homem faz parte do meio ambiente. O meio ambiente influencia o homem influencia o meio ambiente. Então, foi em 1968 que passou-se a adotar de forma irrestrita o termo meio ambiente por conta dessa conferência da Unesco. E tivemos também, desde então, vários encontros, inclusive os preparatórios para a Conferência de Estocolmo, de 72, existe um artigo do Vasquez de Prada que foi publicado logo em seguida da conferência, falando a respeito dos resultados. Esse artigo vai estar aqui no final, na bibliografia. Mas esse artigo, publicado na revista de Administração Pública, tem uma nota que fala todos os eventos preparatórios que ocorreram, e são muitos eventos. Então, já havia antecedentes. Não foi em 1972 que as pessoas chegaram na ONU e começaram do zero a discutir a respeito do meio ambiente. Mas foi em 5 de junho de 72 que Estocolmo recebeu representantes de 113 países, 250 organizações não governamentais e diversos organismos da ONU. E qual foi a dinâmica que marcou a Conferência de Estocolmo? Foi uma dinâmica de debates acalorados entre o que a gente chama o norte rico, quer dizer, o norte da Europa e os Estados Unidos, o Japão, e o que a gente chama de sul pobre, os países periféricos que estavam em desenvolvimento naquele momento. Houve ali uma oposição muito grande entre esses países, pegando aqui, por exemplo, uma citação do Jefferson Marçal da Rocha. Nessa conferência veio à tona uma outra divisão, que passava a se configurar no mundo contemporâneo atual. Não mais a divisão de um leste comunista e um oeste capitalista, que alimentou uma luta ideológica e uma guerra fria dispendiosa nos 30 anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. Mas sim, um outro fosso, o que separava os países do norte ricos e os do sul pobres. Esses últimos, os do sul, se mostravam inquietos diante da possibilidade da questão ambiental acabar por impor limitações às suas estratégias de crescimento acelerado que tinha sido a tônica das décadas que se seguiram ao pós-guerra. Então, veja bem,
o Rocha está colocando aqui que nós temos uma divisão entre países ricos e países pobres. Qual é a origem disso? A origem disso a gente já viu no debate teórico que existia a partir do livro Os Limites ao Crescimento. Ou seja, a posição zerista, a posição que deveria haver uma interrupção imediata do crescimento industrial, do crescimento populacional, para que a gente conseguisse pôr freio à poluição ambiental, ao fim do uso de recursos não renováveis e várias outras questões fundamentais trazidas naquele livro. Então, você tinha uma proposta que praticamente congelava o desenvolvimento naquele momento. E aí, obviamente, os países do Sul que queriam se desenvolver, que estavam numa estratégia de desenvolvimento, foram extremamente aversos a essa proposta, enquanto os países ricos não viam tanto problema. Agora, o Rocha destaca muito essa questão como um problema apenas trazido pelo Sul, pelos países pobres. Mas nós tivemos debates também que não avançaram na questão ambiental por conta da pressão dos países ricos. Inclusive países ricos que, teoricamente, tinham uma grande consciência ambiental. Por exemplo, num dos grupos de trabalho se discutiu a proibição de experimentos nucleares. Tanto a Nova Zelândia quanto o Peru, que eram integrantes desse grupo, fizeram essa proposta, uma proposta que foi barrada pela França, que era um dos poucos países naquele momento que tinha um Ministério do Meio Ambiente. E além do Ministério do Meio Ambiente, criou uma comissão interministerial para discutir os avanços. Então era um país super avançado em termos ambientais, com uma preocupação ecológica forte, com muitos movimentos sociais que discutiam o tema. Porém, na hora de dizer, vamos proibir o uso de experimentos nucleares, a França, que detinha a tecnologia nuclear, foi contra. E aí, usando aquele artigo que eu já mencionei de 72, ele fala que os pontos dessa proposta eram, primeiro, condenar todos os testes nucleares, principalmente os feitos sobre a atmosfera, e propor que os estados abandonassem seus projetos relativos a esses testes. Então, era isso que foi proposto e que a França, representando os países ricos, os interesses dos poucos países que detinham a tecnologia nuclear, foi contra. Então, nós temos aqui um exemplo de um não avanço na questão ambiental por conta da expressão dos países ricos. E tivemos várias outras coisas também, às vezes até juntava países ricos e pobres, como, por exemplo, surgiu uma proposta de reconhecer um novo crime internacional, o crime de ecocídio, que seria importante para você tipificar que quem agride a natureza está cometendo um crime. E aí, tanto países ricos quanto os países pobres se uniram para vetar esse tipo de ideia. Nessa conferência também tivemos aí um papel muito importante das ONGs, fazendo um fórum paralelo que era menos amarrado do que o fórum oficial, porque não eram representantes de países, e com isso conseguiram tocar em feridas que os países oficialmente não queriam. Por exemplo, os Estados Unidos teve uma participação bastante discreta porque tinha medo que se trouxesse à tona a questão da guerra do Vietnã, onde uma das estratégias de guerra dos Estados Unidos era exatamente exterminar todas as árvores, desfolhar as árvores. Daí usava aqueles produtos químicos, agente laranja, napalm, etc. E ele tinha medo que isso fosse considerado um problema ecológico. Oficialmente, esse tema não era abordado, porque os países precisavam ter ali uma diplomacia. Mas no fórum das organizações não governamentais, esse tema chegou a ser discutido, sim. Vamos destacar aqui a questão do governo brasileiro. A participação brasileira foi uma participação com um certo grau de liderança nessa posição dos países pobres, contrários a medidas de promoção do desenvolvimento ambiental. Eles entendiam que as propostas ambientais eram propostas que prejudicariam o desenvolvimento econômico nacional. Vou pegar aqui uma fala a respeito de dois receios do governo brasileiro. O primeiro seria que você abrisse possibilidade de que outros países fizessem a gestão dos nossos recursos naturais. Um tema
que volta e meia sempre aparece, de que a Amazônia é algo que precisa ser gerida de forma supranacional e que então a gente perderia o controle disso. A segunda questão era mesmo a questão de você barrar o desenvolvimento. E aí temos aí uma fala do José Sarney, que na época era um senador, mas que depois virou presidente da República, que dizia que venha a poluição, desde que as fábricas venham com ela. Também eu tenho aqui esse livro, que é a biografia do Ignaz Sachs. Está lá na nossa bibliografia, que a gente vai discutir no final. E ele participou dessa conferência e dos eventos preparatórios. E ele chega a dizer aqui na página 231, duas posições extremas se confrontaram a respeito das relações entre o meio ambiente e o desenvolvimento. De um lado, os partidários do crescimento selvagem, que diziam, primeiro o crescimento e depois veremos. Um diplomata brasileiro de ideias progressistas, mas que interpretara errado o meio ambiente como algo que seria simplesmente uma pedra jogada no caminho da industrialização dos países do Sul, nos disse num momento de discussão livre, que todas as indústrias poluentes vão para o Brasil. Temos espaço suficiente para isso. E no dia em que formos tão ricos como o Japão, nos preocuparemos com o meio ambiente. Então a gente vê que o governo brasileiro estava exatamente na posição de que a questão ambiental não era prioritária para eles. Quais foram os resultados finais dessa conferência? Temos a chamada Declaração de Estocolmo, que reconheceu o problema, e isso é uma questão fundamental, porque, em termos jurídicos, o reconhecimento do problema abre portas para que você tenha soluções. Então, antes disso, era muito difícil, já que nem a questão ambiental era verdadeiramente reconhecida como um ponto a ser tratado na agenda governamental. Então, reconheceu o problema, defendeu 26 princípios a serem seguidos pelos países e ainda fez um plano de ação com 109 recomendações, que geralmente os autores dividem em 3 grupos de recomendações. Recomendações para avaliação do meio ambiente, para gestão do meio ambiente e medidas de apoio, medidas de informação, educação, formação de especialistas e por aí vai. Também foi importante o encontro de Estocolmo por causa da definição do conceito de ecodesenvolvimento, um conceito que é trabalhado nesse livro aqui do Ignaz Sachs. Então, vou também usar novamente as palavras do próprio autor. Diz ele na página 234, foi nos corredores da Conferência de Estocolmo que Strong, e aí ele está falando de Maurice Strong, que era o coordenador dessa conferência, foi nos corredores da Conferência de Estocolmo que Strong lançou a palavra ecodesenvolvimento. A palavra parecia suficientemente pregnante para que, no prolongamento das teses debatidas em Phoenix e retomadas em Estocolmo, me convidassem a tentar tornar mais preciso o seu conteúdo. Foi muito curioso, pois primeiro houve o vocábulo e depois começou-se a escavar o conteúdo. E, basicamente, o sentido do ecodesenvolvimento era que nós precisamos de um novo tipo de desenvolvimento. Não aquele desenvolvimento que destruía a natureza, e isso significava tanto a forma de produzir, quanto a forma de distribuir os rendimentos da produção. Ou seja, algo que afetava profundamente o modelo de desenvolvimento do pós-guerra capitalista, que tornava os países ricos ricos e que tornava os países pobres pobres. Por isso, nós veremos a questão do ecodesenvolvimento foi sendo ao longo do tempo abandonada. Hoje nós não falamos de ecodesenvolvimento, falamos de desenvolvimento sustentável, que é um outro conceito que nós vamos abordar quando falarmos a respeito da Conferência do Rio de Janeiro, em 1992. Então, nós temos o que de importante da Conferência de Estocolmo? Temos a declaração que coloca o problema na mesa, temos várias inovações em nível nacional, com legislações criadas para a promoção do meio ambiente, órgãos ligados ao meio ambiente. Em 1973, o Brasil criou uma Secretaria de Meio Ambiente, e várias constituições colocam esse tema
Olha aqui essa citação que fala da Grécia em 1975, em Portugal em 76, Espanha em 78. Vale lembrar que esses países europeus estavam nesse período saindo de ditaduras longuíssimas e no processo de redemocratização estavam refazendo as suas constituições. Mesma coisa que o Brasil veio fazer uma década depois. Então, a questão ambiental entra na Constituição brasileira em 88. Mas também o Chile, o Panamá, a Iugoslávia, a Polônia, a Argélia, a China, o Peru, El Salvador, Guatemala, México, vários outros países incorporam também a questão do meio ambiente nas suas constituições. Agora, nós temos aí que a Declaração de Estocolmo ela abre as portas para o direito ambiental internacional. Então, juridicamente, também se trata de uma questão bastante importante, também se trata de um marco. Agora, em termos de diplomacia, de ações mais concretas, nós temos aí vários problemas. Vale pensar por que nós não conseguimos esses resultados práticos. E aí eu trago aqui, mais uma vez, uma citação do Jefferson Marçal da Rocha, onde ele coloca 3 problemas fundamentais. Diz ele, o primeiro foi a incerteza quanto à gravidade dos problemas ambientais, pois se supunha existir avanços maiores do que eles realmente existiam. E aí podemos fazer uma ligação direta com essa avaliação, com esse problema, com a nossa teoria a respeito da sociedade de risco. Quando a gente discutiu o que era uma sociedade de risco, qual era o conceito de risco, a gente falou, são coisas imprecisas, são coisas que a gente vê que vai ocorrer à frente. Então a gente não tem muita noção de que isso é um problema grave. São coisas que não são óbvias, que você ter uma inundação, que você ter uma seca, se relaciona com uma fábrica, com uma poluição em tal lugar. Né? Então, o problema do conhecimento, o problema da ciência, o problema da discussão é fundamental. Então, o que o Jefferson Marçal da Rocha está colocando é que a gente não tinha esse conhecimento. Retomamos aí o que Jefferson diz. O segundo problema fundamental eram os desníveis de desenvolvimento entre os países, que faziam com que os interesses econômicos, principalmente dos países do Sul, ainda em estágios de subdesenvolvimento, prevalecessem nas decisões em que envolviam questões ambientais. Vamos dizer que essa avaliação é uma avaliação parcial. A gente viu que realmente esse problema existia. Os países pobres barravam muito qualquer tentativa de limitar o desenvolvimento, porque acreditavam que era assim que eles conseguiriam alcançar a riqueza. E o Brasil, a gente viu, teve um papel fundamental nisso. Mas a gente também viu que os países ricos tinham ações poluidoras, tinham ações destrutivas do meio ambiente e que não abriam mão delas. E por terceiro, diz Jefferson Marçal da Rocha, os órgãos internacionais governamentais passaram a fixar objetivos irrealistas em relação aos desgastes ambientais. E assim, ao traçarem propostas grandiosas, tornavam-nas inatingíveis. Tá? Mas isso aí não impediu que nós tivéssemos o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que tem sede em Nairobi, no Quênia, e esse Programa das Nações Unidas foi quem tocou, a partir de então, todo o debate internacional a respeito do tema. E aqui encerramos com a nossa bibliografia. São esses aí os 4 textos que nós utilizamos. Como eu falei aqui, o primeiro texto de Rodrigues Vasques de Prada foi publicado logo em seguida à Conferência de Estocolmo, né? E temos aqui textos mais atuais do século XXI, do Bruno Gursky, do Roberto Gonzaga, da Patrícia Tandolini, e o texto do Jefferson Marçal da Rocha, além do livro do Inácio Sachs. Fundamental aqui é a gente perceber que o ano de 1972, além do lançamento do Limites ao Crescimento e da popularização do debate, também marcou o início de uma ação coordenada internacional a respeito desse tema. Então, é a partir dos anos 70, a partir de 1972, que o tema do meio ambiente entra definitivamente na agenda governamental. E entra principalmente opondo países ricos e países pobres e tendo como alternativa o conceito de ecodesenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento que não fosse tão agressivo para a natureza. Mas esse conceito
vai aos poucos perdendo espaço para o que surge nos anos 80, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o conceito que nós utilizamos até hoje. Bom, era isso que nós tínhamos para falar a respeito desse tema. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.